Vamos então iniciar a conversa. Nós vamos hoje tratar de um tema que é a avaliação numa ótica, numa dimensão institucionalizada, que é uma das dimensões que nós estamos, Conselho Nacional de Educação, INEP, Ministério da Educação por meio da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, tratando já há algum tempo, não é? Essa iniciativa, no entanto, é uma iniciativa baseada na perspectiva de termos um processo avaliativo que estimule mais as instituições ao seu reordenamento de políticas institucionais. Nós, o Conselho Nacional de Educação está muito preocupado com isso, né? Que a avaliação, digamos assim, assuma um papel diverso do que vem acontecendo nos últimos quase 25 anos, ou um pouquinho mais, 26 anos, que é uma avaliação focada em instrumentos, em dados quantitativos, muitas vezes censitários, repetidos, ordenados, né? O CPC trata as instituições a partir de uma nota do ENAD, que vale muito pouco para o seu processo, né? A partir do IDD, que é um instrumento que deve ser aperfeiçoado e compreendido, porque muitas escolas de classe mundial até acaba tendo um DD mais baixo que instituições pouco maduras, né? Em função da diferença entre a nota de ingresso e a nota de saída. Para você entrar numa instituição muito complexa, a sua nota de ingresso tem que ser muito alta, e ela jamais é comparada com a sua nota de saída. Então, por exemplo, o ITA tem um DD mais baixo do que nós podemos imaginar. Isso é muito ruim, porque isso acrescenta uma visão torta para a sociedade do processo de expressão socioeducativa daquela instituição, né? E isso vale para todas as ações avaliativas, eu acho, em geral. E digo isso porque a Bíblia e eu fomos os que iniciou o processo de regulamentação da LDB em 97 e criou sistematicamente a avaliação de cursos institucionais, cumprindo um disposto na lei, não é? Que todos os atos autorizativos do Ministério da Educação fossem submetidos à avaliação, seja de iniciais, seja de renovação. Portanto, nós podemos dizer que nessa trajetória de 26 anos, a avaliação vem assumindo um papel importante, protagonista, claro, de defesa da sociedade, eu acho que é muito importante. Os cursos, evidentemente, são mais bem organizados, etc., mas todos eles são organizados a partir de uma perspectiva do instrumento de avaliação e que obedece a uma percepção regulatória, né? Então, no final das contas, a avaliação para uma instituição é uma etapa regulatória, que significa que ela pode continuar, não continuar, ou continuar com cautelas, né? A avaliação não é um processo, portanto, de estímulo, de amplitudes, de ampliação de limites, né? A avaliação não é um processo que seja capaz de, digamos assim, estimular a instituição nas suas políticas institucionais, nos seus compromissos com a sociedade, nas suas agendas institucionais e, sobretudo, nos impactos que ela deve alcançar, seja por meio da graduação, por meio da pesquisa, não é? Da extensão. Não. A avaliação é apenas um checklist de casos e cada vez mais está se transformando numa auditoria, com coisas pré-estabelecidas, pré-identificadas e com indicadores já pré-concebidos como conduzentes de fracassos, não é? Então, é muito comum uma instituição receber uma nota alta na avaliação de um curso, por exemplo, de uma instituição, e receber um ou outro indicador previamente definido pelas séries, não pelo INEP, como proibitivo de continuar. Então, ela tem 5, mas ela tem 2 em diretrizes curriculares. Pronto, ela fracassou completa, absolutamente. Essa é uma mensagem muito ruim, não é? Para o ente ou para a instituição avaliada. A instituição avaliada tem que recepcionar a avaliação a partir de perspectivas futuras, a partir de correções de rumos, a partir de, como eu disse, de firmar políticas nacionais curriculares. A questão das DCNs, por exemplo, exercícios curriculares nacionais, o Conselho Nacional de Educação vem desenvolvendo já desde 2018, a partir de competências, não é? Vinculando fortemente a formação à pesquisa, a formação à extensão, a formação, a percepção de inserção de conteúdos a partir de práticas, por exemplo, não é? Todo esse universo não é avaliado, não é? O que é avaliado é o seguinte, é a DCN no seu poder de face. Você cumpre a DCN em relação a horas, em relação a tal. São 3 perguntas que se cumpre ou não a DCN. Isso é um absurdo, isso leva a instituição a não se comprometer também com a política institucional curricular, porque a avaliação não cobra essa política dela, não é? E a avaliação também tem
o mau hábito, durante esses anos todos, de uniformizar as ações. Nós sabemos que projetos curriculares institucionais avaliados, os famosos PPCs, viraram formulário, não é? Porque são avaliados todos com a mesma forma, com a mesma formatação, e uma copia da outra. Aqui nós temos aqui a Marinês, que foi presidente do INEP, sabem disso, né? Por outro lado, o próprio Projeto de Desenvolvimento Institucional, o PDI, acaba sendo um formulário, porque ele também tem regra para ser visto e vai ser avaliado, não é? A comissão própria de avaliação, um formulário, porque ela vai ser vista por regras pré-concebidas. Então, a instituição tem muito pouco espaço de criar documentos imaginativos, diversos, flexíveis e prospectivos em relação aos seus compromissos, às suas vocações, às suas percepções e também às suas agendas que vão gerar impacto na sociedade. Isso tudo foi amortecido pelo processo avaliativo ao longo de décadas. Reordenar isso eu sei que não é fácil, não é? Porque as próprias instituições se acostumaram com esse processo e sabem, vamos dizer assim, o termo é esse, infelizmente, se defender desse processo. Mas não se trata mais de se defender contra a avaliação. Se trata agora de entendermos a avaliação como um processo de estímulo ao desenvolvimento, de estímulo às diferenças. A avaliação brasileira tem que exemplificar diferenças. A avaliação brasileira tem que trazer à tona bons modelos, modelos que convergem, não é, para o futuro, que convergem para profissionais com requisitos contemporâneos de formação, que convergem, não é, para pesquisa e para formação de maneira integrada com a extensão. A avaliação tem que divulgar esses modelos para o conjunto do país. No entanto, a avaliação morna acaba subsumindo com esses modelos e ninguém sabe mais quem é avaliado e como é avaliado e por que, na verdade, está sendo avaliado. O setor particular em geral acha que está sendo avaliado para se fecha ou não fecha, ou continua ou não continua, ou se o conceito vai gerar mais matrículas ou menos matrículas, tá certo? O setor público se interessa pouco, porque a avaliação também se interessa pouco por ele. Em geral, o instrumento é tão limitado que pouco interfere na rota, no roteiro, e pouco questiona o desenvolvimento da escola da Universidade Pública Brasileira, o que é muito ruim. Não é? Nós sabemos que tem 55% de desistência nas federais, 47% de desistência nas estaduais em geral, não é? E essas questões não são, digamos assim, apontadas como limites ao desenvolvimento acadêmico, não é? Especialmente o setor público, que tem uma abrangência maior, inclusive com a inclusão de egressos do ensino médio público. Nós sabemos que os cotistas que ingressam são os que mais desistem, nós sabemos que as licenciaturas, por exemplo, têm o mais alto índice de evasão, não é, de todas as outras disciplinas. A menor evasão é de pedagogia, com 50%, não é, e a maior é de física, com 73%. Isso é muito ruim. A evasão de engenharias, a evasão média de engenharias medida em 2022 pela ABENGE, não é, porque o INEP ainda não soltou o censo, é de 64%. Então, veja, engenharias e formação de professores, duas áreas estratégicas para o futuro do Brasil, não é, são as que mais concentram evasão. E o setor público é um dos protagonistas desse processo. Então, não pode a instituição pública receber o mesmo formulário de avaliação que qualquer outra instituição. Quer dizer, a avaliação não diferencia, a princípio, as instituições, aplica o mesmo formulário, aplica os mesmos indicadores, não é? E subsome com diferenças necessárias para o processo, não é, de desenvolvimento e de impacto da educação superior no Brasil, da pesquisa no Brasil. Há pouca articulação na avaliação entre pesquisa, e o Bob sabe disso, nós sabemos disso, entre pesquisa, pós-graduação e graduação. Não é? O IGC, o famoso IGC, não cumpre esse papel de jeito nenhum, não chega nem perto da estratégia de desenvolvimento de pesquisa. O IGC, no fundo, é um cômpito de elementos e dados da graduação, não é, com alguma coisa da pós. A extensão não entra nesse processo. Não é? O impacto da instituição, o impacto do egresso, empregabilidade, currículos, estratégias, nada entra no processo. O que entra são os 70 e tantos indicadores, dependendo do curso, etc. etc. Não é? Então, essa mesa existe hoje para debater questões que nos incomodam, como essas. Não é? E para falar sobre isso, nós temos aqui à minha esquerda, não necessariamente à minha esquerda, mas à minha esquerda, o professor Abílio Baeta Neves, que foi presidente da CAPES por 2 vezes, completas, né? não foi curtas, foi secretário da CESU, não é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aposentado, é doutor em ciência política pela Universidade de München, é isso? Ou algo similar da Alemanha. Eu não fiz o curso da filha do
do Renato Pedrosa, de alemão, portanto eu não posso. A minha direita mais distante está o professor Renato Pedrosa, professor dessa universidade, né, das engenharias, foi também do núcleo de polícia científica, Renato? Também foi? Tá. E descreve uma trajetória bastante ativa no estudo da educação, desenvolvimento da educação superior, no estudo dos processos avaliativos, né? E junto conosco no CNE, e com o professor Simon Schwartzman, etc., nós descrevemos um documento crítico, bastante crítico, do ENAD, que eu nem citei aqui, mas o ENAD é um elemento que só complica e não ajuda em nada essa circunstância. É uma avaliação de desempenho do estudante que, na verdade, é utilizada como um fator agregador mínimo, não é? Num conceito esquisito, que é o conceito provisório de curso, que nem sabe o que é. Preliminar de curso, desculpe. Não é? Que ninguém sabe bem exatamente para que serve como expressão social. Não é? E aqui, imediatamente à minha direita, o professor Manuel Palácio, não necessariamente à direita, evidentemente, mais à esquerda que o Abílio, foi presidente do CAED, foi secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, é engenheiro de formação, no entanto, é doutor em Ciências Sociais, em Sociologia, tendo até o professor Simon como orientador, e vem com uma abertura muito grande para debater questões como essa que eu estou dizendo. Essas questões que eu estou dizendo são questões comuns entre o INEP, o CNE e o MEC hoje em dia, felizmente. Não é? E o entendimento delas profundo vai nos ensinar como enfrentá-las. Não é? Essa é uma questão das mais importantes. Como vamos enfrentar essas questões e como vamos tratá-la do ponto de vista avaliativo. Sabemos dos limites de avaliação, sabemos dos limites estatísticos impostos às contagens, não é? Sabemos da comparabilidade que a estatística nos leva a fazer, mas o país precisa de uma avaliação com expressão social, de uma avaliação que coloque a educação superior brasileira em contato com a sociedade como um fator estratégico que é, e dinâmico que é, de desenvolvimento econômico e de inclusão social e de combate à desigualdade. Não é? A educação superior é isso para todos os países, já era isso desde o século XIX, e nós estamos ainda, não é, vivendo um incrustamento das instituições de educação superior, que tem um baixíssimo contato com a sociedade, que quando gera empregabilidade é porque as coisas coincidem, não é? Mas não tem nada planejado, não tem nada planejado em relação à expansão. A expansão ocorre mais ou menos como o espalhamento de orégano em pizza, onde colar, colou. Não é? As vagas oferecidas excedem muito as perspectivas da demanda, foram oferecidas 22 milhões de vagas em 21 para 4 milhões de matrículas. Isso demonstra um pouco a ausência absoluta de planejamento, cuidado e expressão socioeconômica e socioeducativa do país com a educação superior, incluindo, obviamente, considerando a educação, que deve também se mobilizar para o combate dessas questões todas. Eu vou lamentar também a ausência da professora Helena Sampaio, que foi convidada ou convocada, melhor dizendo, pelo ministro da Educação para uma reunião hoje de manhã com o ministro da Saúde, em função do iminente lançamento do edital de expansão de cursos de medicina, né? E consulto os nossos queridos amigos para saber quem quer começar. Ou eu posso determinar, eu preferia determinar, que eu adoro determinar, mas enfim. Tá, eu vou. Pode ser eu? Entendi? Tá. Não. O cara é difícil, né? Acho que deve ser o Rio Grande do Sul. O senhor começa, então, por sua Bíblia. Bem, muito obrigado, professor Cury, colegas aqui das cadeiras, porque isso aqui não chega a ser uma mesa. O desafio proposto pelo professor Cury é imenso e, ao mesmo tempo, parece que é fechado em si mesmo, ou seja, a crítica já está feita. Mas eu penso nessa direção, sobretudo a partir do próprio tema dessa reunião da BAB, que é o futuro da avaliação e a avaliação do futuro. Se nós levarmos a sério, eu acho que devemos levar a sério o que o professor Cury nos trouxe, é melhor pensar na avaliação do futuro do que no futuro dessa avaliação, né? E eu acho que há, de fato, inúmeros elementos que nos trazem a esse tipo de reflexão. Eu queria pontuar, evidentemente, sabendo que nesse processo vou repetir muito do que já foi dito aqui pelo Cury, porque com uma exposição tão abrangente é difícil ficar de fora ou trazer alguma coisa
que não tenha sido, pelo menos, tangenciado, né, eu queria pontuar alguns aspectos do que me parece que são elementos preocupantes. Primeiro, de fato, nós já temos uma experiência razoável de avaliação do ensino superior para poder pensar esse sistema como uma experiência que merece uma reflexão para além, digamos assim, do tapa-buraco, ou seja, do arrumar coisas pequenas. São, de fato, quase 30 anos de avaliação do ensino superior. O ano que vem comemoram-se 20 anos dos sinais, mas como o professor Cury mesmo lembrou, né, e a professora Maria sabe disso perfeitamente, esse movimento todo começou com o Provão. E o Provão é de 96, 97, se não me falha a memória. 95, 97. Nós sabemos, quem estava no MEC naquela ocasião tem uma ideia boa de como é que essa proposta foi feita. Né? E logo em seguida, a CESU trabalhou no que se chamou de avaliação das condições de oferta, que era uma avaliação propriamente institucional, pelo menos que se pretendia uma avaliação propriamente institucional, e que deveria, de algum modo, trazer um elemento de complemento ao que se pretendia conseguir com o Provão. O Provão foi enormemente polêmico e, ao mesmo tempo, causou um enorme impacto na sociedade. De uma hora para outra, a sociedade via uma afirmação sobre os cursos, que eram cursos que viviam, digamos assim, eu diria, no mínimo, da perspectiva do seu desempenho, viviam, de alguma forma, no escuro ou, digamos, na tradição, na inércia daquilo que acompanhava a reputação das escolas aos quais eles pertenciam, escolas de nível superior, universidades às quais eles pertenciam, mas nada nos dizia muito especificamente o que se poderia saber e o que se poderia avaliar do desempenho específico de determinados cursos. Ora, exatamente o que mais causou impacto no Provão, que foi esse resultado que ele, de alguma forma, passou a oferecer, foi a coisa mais problemática do Provão, porque o Provão era muito questionável com relação à capacidade de me dizer se o curso era ou não era realmente ruim, bom ou mais ou menos. Vocês devem lembrar que a nota, eu vou tentar bem curto, a nota, a curva do resultado do Provão era apresentada uma curva normal, e então sempre tinha lá uns que eram A, né? E até D, ou até E. Bom, só que em algumas áreas, algumas disciplinas, o A correspondia a notas, a médias do Provão baixíssimo, tipo matemática eu acho que era 3. Entende? Ou seja, a média dos estudantes dos cursos A no Provão em matemática era 3. Não obstante, de 3 de 10. Não obstante, isso era uma classificação que chamava a atenção, né, de todo mundo. Bem, a avaliação das condições de oferta não tinha esse impacto todo, mas ela foi construindo e pavimentando um processo, o primeiro processo, de fato, de investida para entender um pouco como o ensino superior estava organizado e como isso fazia diferença na qualidade final do produto. Bom, aí, mudança de governo, veio os sinais em 2004. Os sinais, eu acho, vou fazer uma afirmação aqui que pode ser polêmica, acho que os sinais não conseguiu escapar da armadilha do Provão. Né? E o ENAD, na verdade, é uma resposta, digamos assim, criativa, mas nem tão criativa assim, mas que pôs a avaliação inteira do ensino superior, de novo sob a égide, ou sob o domínio, ou a hegemonia de uma prova. Como se isso, de fato, fosse o melhor encaminhamento possível. E hoje, porque todos os outros aspectos dos sinais, importantes no que diz respeito, por exemplo, inclusive ao reconhecimento da diversidade do sistema, né? A questão da autoavaliação, do plano institucional da autoavaliação, a afirmação da importância da missão institucional, nada disso depois acabou sendo muito levado em consideração, bem antes pelo contrário. Né? O que continuou sendo dominante foi a ideia do ENAD, depois a prova, a segunda para aferir ganho de desempenho, etc. Provas como se essas nos dissessem, de fato, muito. E hoje a crítica que se faz é que parece, o Cury foi muito enfático, talvez até
né? Mas o fato é que parece que o ENAD e os seus complementos continuam nos dizendo, nos oferecendo um quadro que talvez não seja o quadro mais fiel à situação real das instituições. Até porque os alunos não são obrigados, até porque há boicote, até porque há uma série de situações, entende? Que não nos dão muita garantia. Há muita incoerência entre o resultado de uma prova e da outra, etc., etc. Comparação a preparação de alunos específicas feita por instituições. Ou seja, as instituições, como disseram o Cury, elas aprenderam como reagir. Mas, de qualquer modo, nós temos uma experiência grande e eu acho que está na hora de fazer uma reflexão sobre isso. Do mesmo modo, na pós-graduação. A pós-graduação tem uma avaliação mais longa. Nós vamos para 60 anos de avaliação da pós-graduação, né? E essa avaliação da pós-graduação, eu acho que teve um mérito. Acho que a avaliação da graduação, nesses quase 30, também teve um mérito muito importante. Talvez o maior e mais importante mérito tenha sido uma espécie de socialização da ideia de avaliação como um componente fundamental da dinâmica do sistema e da formulação de políticas educacionais. No caso da avaliação, isso foi mais ainda forte. A avaliação da CAPES, feita pela CAPES, ela, de fato, orientou a construção de um sistema muito forte de pós-graduação no país, como nós temos hoje, né? Há pontos em comum, ou seja, entre esses dois processos. Quer dizer, ambos os processos de avaliação pretendem ser orientadores dos componentes que eles avaliam no sistema. No caso da avaliação da pós-graduação, orientador da iniciativa das instituições no campo da pós, né? E no caso da avaliação do ensino superior, pretende ser orientador mais ainda da instituição como tal e digamos assim, das tendências gerais de desenvolvimento do sistema de ensino superior. São bem abrangentes. O Cury de novo trouxe aqui digamos assim, uma visão dos propósitos do processo de avaliação do ensino superior, que mostra que é muito ambicioso, ou seja, há objetivos fortes, objetivos pesados, objetivos que quase associam a avaliação com, digamos assim, uma estratégia de intervenção, de mudança e de transformação do sistema. Se isso acontece ou não, o próprio Cury já nos ajudou aqui com algumas observações no sentido contrário, né? Bom, mas esse é um aspecto, ambos os processos têm propósitos, digamos assim, fortes, que eu chamaria de quase intervenção no sistema. Ambos os propósitos, portanto, estão muito ligados à regulação. Ambos os processos estão muito ligados à regulação, para o mal e para o bem. Né? Essa ligação com a regulação pode ser muito problemática, ela pode ser importante como uma referência de formulação de políticas, mas ela é muito problemática e há estudos normais que mostram que comuns que mostram que essa vinculação pode muitas vezes levar a um acomodamento das iniciativas institucionais, a uma homogeneização grande naquilo que o Cury chamou de aprender a fazer o que os reguladores pedem, aprender a fazer o que os avaliadores pedem, né? Então, esse é um outro problema sério. E há uma terceira preocupação, que é um excessivo olhar para dentro de si mesmo com esses processos de avaliação. Pouco com relação ao que a sociedade espera e muito com relação ao que as instituições devem fazer, aquilo que importa para eles, etc., etc. No caso da pós-graduação, apesar de algumas mudanças no que diz respeito a avaliação da graduação, eu ainda acho que isso também acontece. A avaliação da pós-graduação é muito voltada para o próprio sistema de avaliação, para o próprio sistema de pós-graduação. Ambos os processos, eu acho que experimentam hoje isso exatamente que é o tema desse encontro da ABAG, ou seja, é preciso uma reflexão muito forte sobre ambos esses processos e mais ainda, essa reflexão deveria não ser simplesmente dar conta do que ocorreu nesse período, mas uma reflexão também que nos traga elementos para pensar como deve ser a avaliação que queremos para uma nova etapa de desenvolvimento do ensino superior, das instituições que compõem esse sistema, na sua integralidade institucional, e, se quisermos, também para onde queremos que a graduação
o que queremos que a graduação entregue para a sociedade, o que queremos que a pós-graduação entregue para a sociedade, para além da importância que esses processos têm para o próprio sistema. Então, vejam, o professor Cury mencionou uma série de questões relativas a problemas já detectados, já comentados, já analisados sobre o processo de avaliação da graduação, né? E nós conhecemos, quem lida com a avaliação da pós, sabe que a avaliação da pós permanentemente é objeto de discussão, é objeto de questionamento em aspectos marginais, em aspectos centrais, né? Ou seja, esses dois processos são processos que estão permanentemente digamos assim, sob uma dinâmica de crítica e de tentativa de aprimoramento, né? Mas eu diria que essa demanda de crítica e essa demanda de aprimoramento hoje ganha uma gravidade em função das brutais transformações por que está passando no ensino superior. Não é mais só um problema do sistema como nós temos hoje, como ele se desenvolveu até aqui, tanto de graduação como de pós-graduação. Eu acho que ambos os momentos do ensino superior estão diante de transformações espetaculares. Quer dizer, eu posso mencionar algumas. A hipertrofia do ensino à distância é um grande desafio para todos, inclusive para a avaliação, né? As transformações de expectativas dos estudantes, das famílias, com relação ao ensino superior, um certo desencanto com relação aos benefícios de um curso superior para a realização de projetos pessoais. Isso vale um pouco para a pós-graduação também, no momento, né? É uma coisa muito importante. As transformações do mercado de trabalho, o mercado de trabalho está fatiando e tornando obsoletas formações rapidamente. A inteligência artificial está fazendo uma revolução que ninguém ainda entendeu direito que tamanho de impacto terá sobre o que é formar recursos humanos hoje, para o que e o que é desempenho profissional no mercado de trabalho, né? Nós tem uma crise econômica. Num seminário recente que o professor Cury estava junto dos engenheiros lá em Gramado, né? O Aldo Rebelo chamou a atenção para um ponto que muitas vezes parece assim um exagero, mas não é. Com o crescimento econômico pífio no Brasil, os problemas se ampliaram muito no que diz respeito às expectativas individuais, familiares, da economia, com relação inclusive, essas dimensões de formação de recursos humanos, educação superior, etc., etc. Há um conjunto, portanto, enorme de itens ou de elementos que mostram que as coisas estão vivendo uma efervescência brutal, né? O que a gente tem pela frente, né, é a necessidade de questionar: será que os nossos modelos de avaliação ainda são fontes de orientação com relação ao futuro, tanto para as IES quanto para a sociedade? O balanço digamos assim, desse exercício de avaliação, como eu disse, foi positivo, mas eu acho que ele precisa ser questionado fortemente, né? E me parece que eu acho que é preciso trabalhar com a ideia de que nós estamos encerrando um ciclo de desenvolvimento do ensino superior, por conta dessas variáveis todas que estão afetando a própria concepção de ensino superior, de formação, de educação terciária, se a gente quiser, né? E de pós-graduação, que afeta, inclusive, a organização da pesquisa, afeta o perfil do docente de nível superior, que seria formado pelas nossas pós-graduações, afeta um conjunto grande daquilo que tem sido tratado de modo muito convencional, muito tradicional pelo nosso tanto ensino superior como pós-graduação. Nesse cenário de futuro, eu imagino que um grande desafio para a avaliação do ensino superior é pensar um modelo, no caso do ensino superior graduação, sem o ENAD. Eu acho que se a gente apagar o ENAD e decidirmos fazer um esforço para pensar como é que, então, o ensino superior pode ser avaliado e como é que eu posso construir, sob outras bases, uma avaliação institucional ampla e consequente, tanto para o sistema como para a sociedade, eu acho que a gente ganharia tempo. Vale a pena porque, com 20 anos de sinais, a gente pode comemorar a inauguração de um novo período de 20 anos, talvez sem o ENAD, com outros instrumentos, né?
E no caso da avaliação da pós-graduação, para não perder a oportunidade, eu diria, né, que um passo importante na avaliação da pós-graduação é a avaliação da pós-graduação saber conviver com a autonomia universitária, coisa que desapareceu da pós-graduação há muito tempo. Né? O curioso é que a universidade é autônoma na graduação, na pós-graduação ela não tem autonomia, a autonomia é zero. Eu estou falando aqui de autonomia didático-científica. Para criar um curso, a Unicamp precisa pedir autorização para a CAPES. Para mudar o nome do curso, precisa pedir autorização para a CAPES. Para aumentar o número de disciplinas, precisa pedir autorização para a CAPES. Isso não existe. E veja bem, é muito difícil entender isso. Há pelo menos 3 gerações formadas nesse cenário. 3 gerações de acadêmicos que não entendem o que é autonomia universitária na pós-graduação dessa perspectiva. Né? Não entendem mesmo. A tal ponto que, recentemente, um grande líder nacional disse que a universidade não precisa de autonomia na pós-graduação. A CAPES cuida bem da pós-graduação. Né? Eu acho que a autonomia é inerente, é intrínseca à universidade. Se ela não tem autonomia, ela realmente cumpre não exatamente muito bem seu papel. Mas eu acho que uma nova avaliação da CAPES que surgisse do reconhecimento e da afirmação e da valorização da autonomia universitária seria muito importante para que a gente valorizasse a diversidade de projetos institucionais e, ao mesmo tempo, as entregas necessárias que a sociedade tanto espera dessa pós-graduação, assim como eu acho que uma mudança de ponto de vista fundamental no caso da avaliação da graduação também poderia nos levar nessa direção. Eu acho importante que aqui, para pensar, concluindo, a avaliação do futuro, eu acho que essa avaliação do futuro tem que ser uma avaliação muito preocupada com o que a sociedade espera do ensino superior no seu conjunto. Muito obrigado. Obrigado, professor Habib. O professor nos traz ideias relevantes. A primeira, que há circunstâncias onde a ausência pode preencher uma lacuna. Né? Exato. A segunda questão que ele traz aqui com muita força é da pós-graduação, e talvez isso explique uma deficiência não avaliada, não é, por nenhum instrumento, que é a baixa interação entre formação e pesquisa e extensão. Não é? Por mais que haja regramento, agora tem uma resolução sobre extensão curricularizada, não é? Acho que nós vamos ter que fazer uma resolução sobre a pesquisa curricularizada para aproximar. Não é? Na medida que essa autonomia não se revela na organização, na agenda de pesquisa, é também enfraquecida a relação entre pesquisa e formação tão necessária para a autonomia intelectual dos formandos e para a ampla visão deles acerca da própria área. Muitas vezes o professor sai da pós-graduação do século XXII, né, Marina Estini, e entra no século XIX na graduação. Essa troca de tempo em poucos metros de distância pode ser fatal para a formação futura desse país. Bom, agradeço, portanto, a pontuação das questões do senhor Habib e passo a palavra ao professor Renato Pedrosa, que vai também trazer elementos relevantes sobre o tema. Boa tarde, obrigado, Curi. Só uma observação sobre a minha afiliação. Eu sou aposentado da Unicamp, atualmente pesquisador, colaborador no Instituto de Estudos Avançados da USP e sou membro da CONAS, com o Abílio, que tem a ver com esse assunto aqui. Bom, eu vou começar, difícil o assunto assim, porque ele tem muitas facetas. Eu vou ler aqui 2 parágrafos de um texto que foi publicado pelo INEP, chama Redesenhando os Sinais, um convite a aperfeiçoamentos na política de avaliação da educação superior brasileira, foi publicado esse ano. Um dos autores está ali, é o Ulisses, outra é a Janaína Má. Acho que ela não está aqui. Né? Tá. Esse eu acho que é um texto, ele está disponível na internet, é só colocar esse Redesenhando os Sinais, ele já aparece no Google. E ele começa com a seguinte, fala dos objetivos dos sinais.
Diz assim, os sinais buscam atingir objetivos diversos, que incluem não apenas a melhoria da qualidade da educação superior, mas a orientação da expansão da oferta e a busca permanente por eficácia e efetividade por parte das instituições de educação superior. Em seguida, faz um outro comentário, que é diretamente da Lei dos Sinais, que diz o seguinte: além disso, reforça a noção de que as instituições, sejam públicas ou privadas, têm missão pública, responsabilidade social, compromisso com a democracia, ao mesmo tempo que devem ser respeitadas em sua autonomia e identidade institucional. Eu acho que esses dois parágrafos, se a gente conseguisse cumprir essas duas coisas, nós estaríamos muito bem. Então, eu vou tentar falar um pouco de cada uma dessas coisas, assim, numa estrutura que ontem no minicurso eu apresentei, então desculpe aos que estavam no minicurso, eu vou repetir alguma coisa aqui, que é o seguinte. Quer dizer, eu acho que há 5 vetores, ou 5 grandes aspectos que cobrem esses pontos que foram enunciados nesses 2 parágrafos. Primeiro, a questão da abrangência do sistema. Quer dizer, e a abrangência envolve 2 aspectos, a oferta e o acesso. A oferta, em geral, ela tem um aspecto de política regional ou nacional. Não é tarefa de cada instituição cobrir a oferta. Mas o acesso já atinge diretamente instituições e grupos de instituições. E há 2 itens muito fundamentais que são os seguintes. O primeiro é a questão da equidade no acesso. Isso foi mencionado ali na questão do impacto social. Então, você tem equidade na questão de gênero, você tem equidade na questão de renda e equidade na situação de cor e raça. Isso, se a gente pensar, vai até o âmbito do curso. Não é uma questão só institucional mesmo de política, mas ela envolve muitas vezes, como é o caso, por exemplo, da questão das cotas ou de políticas envolvendo critérios de renda, etc., no acesso, políticas institucionais, nacionais, inclusive. Um outro aspecto do acesso que eu acho que merece atenção e que hoje... Vejam, essa questão da equidade não entra em nenhum aspecto da avaliação da graduação no Brasil. Em nenhum nível. Ele só é falado no nível da grande política, das grandes decisões. Mas quando você chega perto da instituição, isso aí, as instituições falam, nós estamos fazendo isso, mas isso não entra do ponto de vista da avaliação. Quer dizer, não há, por parte de vista do sistema de avaliação, usar esse ponto como um dos itens de avaliação. O segundo ponto, que é muito importante, principalmente no início, é o financiamento inicial, né? E o apoio inicial ao estudante. Isso tem a ver com acesso. Ele vai ter a ver com a permanência, que é o segundo ponto que eu vou falar. Então, na questão da abrangência, me parece que 2 pontos que precisam ser incluídos em uma avaliação, na autoavaliação e na inclusão do sistema de avaliação, essa questão da equidade em geral no acesso e a questão da permanência, da possibilidade da pessoa iniciar o seu curso. O segundo grande ponto é o que eu chamaria eficiência do sistema. Você tem condições de oferta, esse já vem desde a época do Provão, na verdade, né? A permanência e a titulação. Na permanência entra novamente a questão do financiamento, o apoio acadêmico, e o aconselhamento e apoio psicológico, que é um tema muito importante hoje no mundo e que foi muito importante, foi muita notícia na época da pandemia, mas a gente sabe que é um assunto que afeta muito. E tem um pouco a ver com o que acabou de ser mencionado, que é a dimensão da transição da pessoa, da vida, muitas vezes de casa, ou da puberdade, da adolescência para a vida adulta. Essa transição para a universidade é um choque muito grande e eu acho que nós nunca pensamos nisso. As instituições têm esses programas, as instituições falam disso. Nós temos, a Unicamp investe 50 a 60 milhões por ano em apoio estudantil, etc. e tal. Mas isso não entra na avaliação, ninguém faz essa conta. E essa parte também do apoio psicológico. Terceiro item aqui, além da permanência, que tem a ver com a permanência, é a titulação, taxas de conclusão. E foi mencionado aqui pelo Cury, quer dizer, nós temos hoje índices de não conclusão, ou de evasão, ou de desistência, depende um pouco como é que você faz a conta,
enormes, e eles pioraram nos últimos anos. Eu acho que há dois aspectos, quer dizer, muitas dessas coisas não têm a ver com a instituição. Tem a ver com esta situação, talvez, de que houve, num período, uma inflação da importância da pessoa transitar e ingressar no ensino superior com a perspectiva de melhoras socioeconômicas, etc., de profissionais, e isso não se concretizou. Mas isso a gente sabia há muito tempo. Tem um estudo do IPEA de 2013 que mostra que nos cursos de engenharia plena, não toda a engenharia, só engenharia plena, dos 40 mil graduados daquele ano, um ano depois, 29% não estavam empregados. Uma parte foi para pós, uma parte é autoempregada e uma parte não está empregada. Dos 71% que estavam empregados, só mais ou menos um pouco mais de 40% desse grupo estava empregado em funções que exigiam ensino superior e 2/3 em funções de engenharia. E isso no auge do crescimento econômico brasileiro, que era 2012, naquele período 2011, 2012. Então, me parece muito importante que esse assunto das expectativas, né, sejam, muitas vezes, cuidados. E eu acho que há uma parcela de responsabilidade das instituições. Quer dizer, hoje a gente tem, na área de ensino à distância, que, não sei se as pessoas perceberam, mas nos ingressos, nós já estamos perto de 2/3 de todos os ingressos no ensino à distância no Brasil. 2/3, quase. Isso é 2021. Eu acho que quando sair 2022 já vai ter passado 2/3. Né? E agora em 2023, que o ano só vai sair no ano que vem, pode ser ainda mais. Então, esse aspecto, e quando você olha na EAD, a taxa de desistência anual e a taxa de conclusão, e você pode fazer essa estimativa de várias maneiras, ela é bem mais alta do que no presencial. Então, nós podemos estar na iminência de ver o número de graduados que atingiu o pico ano passado em 1.300.000, em 2021, por aí, começar a cair. Número bruto de concluintes, por causa de uma taxa enorme de evasão. Etc. E isso não é só em cursos de licenciatura, ou nas engenharias. A grande exceção tem tendência a ser a área de saúde. A medicina é baixíssima e continua baixíssima. Apesar de que entraram 50 mil alunos novos e alunas em medicina em 2021. Quer dizer, não é um número tão pequeno, é um número significativo, muito maior do que era há 10 ou 15 anos atrás. Então, taxa de conclusão. Então, nós falamos no acesso à questão da equidade, eu acho que esse precisa ser bem prestado atenção, financiamento, depois a permanência, titulação. São todos itens que não constam no sistema de avaliação atual brasileiro. Na eficácia, aí vem a questão da aprendizagem, quer dizer, o sistema está, e aí entra o ENAD. E aí entra a questão do ENAD. Eu vou deixar para falar disso um pouquinho no fim. Esse é o meu último assunto, vai ser o ENAD. A dúvida é se é possível, por exemplo, você estender, de alguma forma, a avaliação para a capacitação de atividades práticas, ou seja, o professor, ele aprendeu coisas, ele responde uma prova, mas ele foi formado, ele tem capacitação para ser um professor? Não sei se isso é um item da avaliação. Isso funciona para várias profissões, mas professor é uma que sempre é levantada. Talvez não. Talvez seja um outro tipo de processo. Talvez seja um processo interno ao sistema que poderia ser curricular, que há em alguns países. Por exemplo, na Austrália, a gente sabe que é feito um processo ao longo do último ano de formação do professor, com portfólio, com avaliação do estágio, etc., que faz parte da graduação, da titulação. Então, esse é um outro aspecto. Em algumas áreas, talvez a gente tenha que pensar não no modelo OAB de credenciamento individual dos estudantes após a formação, mas isso durante a formação. Então, você internalizar a formação, já uma espécie de mais cuidadosa da avaliação, e não apenas você passou nas disciplinas, você tirou as notas mínimas, então você está credenciado para a profissão. E
finalmente, nós temos a pós-titulação. Então, você tem o percurso do aluno. Então, essa é uma questão que pode ser feita administrativamente, porque você tem dados da pós-graduação, você tem dados do emprego, RAIS, etc. Será que é interessante que alguns países fazem isso? É ver o que aconteceu com os estudantes depois que eles se formaram. Por exemplo, nos Estados Unidos, quando cresceu muito uma instituição que era basicamente de ensino à distância, o governo federal tinha alguns investimentos que eles podiam aplicar para certos financiamentos federais, mas quando foi feito um estudo da empregabilidade dessa instituição, o governo federal disse não dá para financiar continuar financiando, porque o nível de empregabilidade dessa instituição é baixíssimo. Então, isso existe, não é uma coisa que... Né? E talvez a gente deva pensar um pouco se isso, que pode ser feito via dados administrativos, seria realmente uma parte do impacto fundamental da formação. E, finalmente, na verdade, o finalmente é agora, são os impactos que vão além da formação propriamente, impactos locais, regionais, na economia, na cultura, impactos educacionais em geral, científicos, tecnológicos. Né? A graduação tem, no Brasil, a iniciação científica é muito importante, como é que isso está se né, traduzindo impacto para a sociedade, e os impactos de redução de desigualdades sociais, que tem a ver com como que o sistema está funcionando, etc. Então, esses 5 grandes temas de avaliação, me parece que nós nos restringimos a basicamente 2. A avaliação das condições de oferta, que tem a ver com a formação de professores e infraestrutura, e tentativa de avaliar o resultado da aprendizagem via o ENAD e o IDD, que é a progressão. Há um questionário socioeconômico que em alguns países é utilizado como parte da avaliação, em muitos lugares é a única avaliação que tem dos resultados, é um questionário, e ele não é um questionário socioeconômico, ele é mais um questionário de opinião, etc., que tem no ENAD. É interessante ver a opinião dos estudantes sobre o curso, sobre se eles adquiriram conhecimentos, e isso existem modelos de avaliar isso. Na palestra de hoje cedo, do André Schleicher, eu acho que foi muito instigante em levantar o papel das novas tecnologias e do que está acontecendo no mundo para avaliação. Você pode avaliar, e eu fiquei pensando, enquanto estava ouvindo ali, que a gente às vezes é muito crítico da educação à distância, porque todos nós fomos criados e praticamos educação presencial, e há alguns indicadores, mas, veja, na educação à distância, aquelas coisas que ele falou talvez sejam possíveis de ser colocadas em prática durante o curso que a pessoa está fazendo. Quer dizer, há dados ali sendo coletados e que podem ser processados até em tempo real do que os estudantes estão fazendo. Quantas vezes o estudante assistiu essa aula? Quanto tempo o estudante demorou para fazer uma certa atividade? Ele falou se ele chutou, se ele realmente tentou resolver a questão. Quer dizer, há tantas coisas que estão sendo colocadas na mesa com as tecnologias, e, por outro lado, há críticas. Né? O que aconteceu com a Suécia foi notório e divulgado, que a Suécia voltou atrás no seu grande projeto de digitalização da educação básica e voltou aos livros. Foi isso que foi dito. Talvez não seja exatamente isso, mas isso foi colocado, porque eles foram mal num certo exame. Mas talvez o exame seja um exame voltado para avaliar coisas que se aprende nos livros e não, talvez, em outras práticas. E aí veio uma questão meio complicada. Né? Será que as nossas formas de avaliar são apropriadas para o que está acontecendo no mundo real? Não sabemos. Eu queria citar um exemplo. Um dos fenômenos que aconteceu, além da questão do EAD, mas tem a ver, é o avanço da grande área coletada pelo censo de ciência da computação e TI. TIC chama lá. É uma das grandes áreas agora, é muito interessante. Eu falei para o pessoal do INEP, o Williams depois vai me contar, né?
eu acho que ela vai passar as engenharias no ingresso. Ela está quase empatada com as engenharias. E as engenharias estão caindo, e caíram vertiginosamente. Depois daquele grande pico, daquela grande coisa, daquela tentativa via FIES de financiar ingresso em massa nas engenharias, que depois andou para trás. Mas agora temos separadas, que antigamente, na antiga formulação do censo, estava junto com as ciências exatas, era misturado, tinha um pedaço nas engenharias. Agora tem uma grande área de ciência da computação e TI. E esse grupo está crescendo muito rápido. É um dos que tem maior crescimento nos últimos 4, 5 anos. E esse é uma área que faz sentido a gente fazer uma prova para saber se um aluno, e agora estou entrando no ENAD, sabe fazer um programa, talvez em Python ou em alguma outra linguagem, se ele sabe programar. O ChatGPT, eu testei, ele faz programas muito bem. É uma área boa do ChatGPT. Ele erra em muita coisa, ele não sabe quem eu sou. Ele disse que eu sou não sei o quê e pôs um sobrenome no meu nome ainda. Mas ele acerta para fazer programa de computador. E será que faz sentido a gente ficar perguntando se um aluno está saindo... Tem um mercado aí super amplo e tratando esse assunto? Então, me parece que nós estamos numa encruzilhada que tem a ver com essa coisa da modalidade de ensino, não vai voltar para trás, a não ser que, sei lá, né? Não acredito que o governo e a regulação tenham condições de mudar esse modelo, essa migração. E veja, não é que a EAD veio além da presencial. Eu não sei se as pessoas têm consciência. O número de pessoas que ingressaram em ensino presencial em 2021 foi 1,5 milhão. É o número de 2003. É o número de 2003. Até 2014, esse número estava crescendo sistematicamente e passou a cair. O número de ingressantes voltou a 2003 nos cursos presenciais. É uma mudança radical no sistema. Então, eu acho que a gente precisa, eu vou parar, acho que já falei demais, questionar certos modelos que nós vimos aplicando praticamente por tradição e repetição, e ver algumas áreas, me parece que merecem uma atenção muito maior. Há um esforço generalizado, por exemplo, no caso do Enem, de se avaliar com provas o curso de turismo, o curso de gastronomia. Me parece uma coisa assim realmente espantosa que isso seja feito. E eu acho que nós está na hora de a gente pensar em algumas áreas que precisam de alguma avaliação, outros modelos de avaliação usando dados administrativos. Eu acho que isso é muito importante e é muito eficiente para certas áreas, né? Por exemplo, em física, bacharelado, o mais importante é se as pessoas estão transitando para pós-graduação ou não. Para que eu preciso fazer uma prova de física para testar se o cara aprendeu física? O que eu quero saber disso? Acho que estourei meu tempo, né, Cury? Obrigado, pessoal. Bom, eu queria agradecer demais a abordagem do professor Renato. Ele traz uma visão bastante sóbria da questão da lei dos sinais. A lei é importantíssima, mas também não é evangelho, né? Ela pode ser mudada, portanto, tá certo? Ela pode ser aperfeiçoada, pode ser melhorada. Portanto, a relevância da lei é função também da capacidade nossa de atualizá-la, porque ela é de 2004. Muito bem. Eu vou passar a palavra aqui para o professor Manuel Palacios, não é? Mas antes eu queria trazer um dado aqui. Ele falou das engenharias, foram 1.400.000 inscritos nos cursos de engenharia em 2022 para 180.000 matriculados. Então você vê que, de fato, vem caindo o número de matriculados e a evasão em TI e ciência da computação também é altíssima, ultrapassa os 60%. Portanto, embora haja mais inscritos, também tem mais evasão. Queria passar aqui e ao passar também lembrar que o professor Manuel Palacios, do INEP, é portador hoje de um modelo, dando um passo relevante na direção do reordenamento do processo avaliativo brasileiro. Ele vem se dedicando à construção de um modelo avaliativo de universidades que possa partir de diferenças, partir de excelências, partir de bons modelos para o país. Ele vem conversando com diversas instituições de educação superior que se supõem de classe mundial
para que a gente possa também construir uma avaliação que exemplifique diferenças e não normalidades mórbidas, né? É importante dizer isso, e, sobretudo, em relação à EAD, não é? Em que pese as relevâncias do que o professor Schleicher falou, aquelas também servem para a educação presencial. E o problema da EAD não é a EAD, é o processo de avaliação da EAD, não é? Porque há uma insistência em avaliar a EAD segmentariamente em relação ao presencial. Há uma mania forte de não abrirmos mão da avaliação curso a curso e modalidade a modalidade, não é? A ponto hoje do processo avaliativo conceber dois conceitos institucionais para a mesma instituição, um em EAD, outro em presencial. É como se o meu querido Ari Plonsky tivesse dois CPFs. Eu sei que não tem, evidentemente, né? É impossível, não tem o menor cabimento. Isso também colabora com a dispersão e a segmentação da política institucional, que cria na EAD uma unidade de negócio e parece que cria no presencial uma perspectiva de seriedade. Isso não funciona, não é? A avaliação institucional é a solução para nós entendermos a EAD. Não é? Uma instituição de 1 milhão de vagas no EAD que existe no país é avaliada apenas no seu polo da sede, que deve ter o quê? 40 mil, 30 mil vagas, não é? 30 mil matrículas. Como é que eu posso avaliar 30 mil matrículas e depois registrar que as 1 milhão de matrículas têm nota 5? Se eu nem passei perto dos polos, não vi nada. Então, o processo avaliativo tem que ser institucionalizado. A avaliação da EAD tem que ser integrada ao presencial. E a instituição tem que dar conta da sua expansão assexuada de vagas e nos dizer, não é, qual é o resultado efetivo, não é, provocado, socialmente adequado desse processo. Não é? Tendo essas questões em mente, eu passo a palavra ao meu querido presidente Manuel Palácio. Bom, boa tarde a todos e todas. Agradeço ao Cury o convite para participar dessa mesa. Eu queria começar com um comentário que me parece pertinente. Eu acho que a demanda por pesquisa, por compreensão do que se passa nos sistemas educacionais de um modo geral, é muito mais acentuada e muito mais urgente na educação superior do que na educação básica, se me permitem dizer isso. A educação superior brasileira é pouco estudada comparativamente com a quantidade de estudos que se produzem na educação básica, a quantidade de organizações da sociedade civil que se dedicam a estudar a educação básica. Há uma carência de centros, de organizações que se dediquem continuamente à pesquisa e ao debate da educação básica. Dito isso, eu acho que uma distinção inicial é importante para a gente entrar nesse território. Eu acho que há uma série de problemas no desenho institucional da educação superior brasileira, que não há avaliação que vá resolver. O INEP e aqueles que se dedicam à avaliação da educação básica, à discussão da avaliação da educação básica, podem colocar em evidência problemas. Mas há uma necessidade de reforma da educação superior brasileira que não há avaliação que resolva. Por exemplo, dois temas apontados de forma muito pertinente aqui pelo professor Renato levam diretamente a uma discussão do desenho acadêmico da educação superior brasileira. Várias instituições oferecem, vários países, melhor dizendo, oferecem diplomação de nível superior em 2 estágios, o que vem a atender uma série de expectativas de formação de jovens para o ingresso na vida, no mundo do trabalho, na vida profissional. No contexto norte-americano, inclusive, instituições se especializaram em formações muito curtas, né, após a conclusão dos estudos secundários. É claro que, se você exige um percurso longo para obter alguma titulação de nível superior, basta uma consideração genérica dessa natureza para se discutir que, evidentemente, você tem uma probabilidade de desistência muito maior.
Eu me lembro que, quando se fez o programa de expansão das universidades federais, a partir de 2005, eu trabalhei no REUNE, que foi o programa de expansão das universidades federais. E o professor que dirige o Instituto de Estudos Avançados, eu sempre me atrapalho com as siglas, o senhor me perdoe, professor Ari. O Naumar foi um dos grandes defensores, hoje tem uma cátedra, né, que discute a educação superior, naquela ocasião, de uma reforma da educação superior que não só introduzisse uma diplomação intermediária, como também colocasse a questão da profissionalização como tema de uma segunda etapa da formação de educação superior. E reclamava, eu me aliava ao Naumar nessa discussão, na época eu era diretor na CESU, de que a organização da educação superior num regime de 2 ciclos seria vantajosa, se alinharia com a perspectiva da educação anglo-americana, além disso, com o Tratado de Bolonha, que também, ao padronizar a educação superior europeia, criou um regime dessa natureza. É claro que, se você tem uma decisão precoce sobre profissionalização, evidentemente que você também tem um estímulo à desistência. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto que é importante, que há uma demanda por debate da educação superior que não se confunde e não deve ser confundida com as questões da avaliação, porque, evidentemente, a avaliação ela pode indicar que há problemas que precisam ser resolvidos, mas, evidentemente, não tem um condão de induzir soluções quando elas alcançam esse grau de abrangência e de significação, que é, por exemplo, um novo desenho acadêmico para a educação superior, uma reforma da educação superior. Então, esse é um ponto que eu acho que é importante salientar, senão ficamos com excesso de expectativas para a avaliação educacional e ela não tem o condão de redesenhar a educação superior brasileira, que, na minha opinião, é algo que precisa ser feito com imensa urgência. Com relação à avaliação, o que nós estamos fazendo aí, a parceria com o Conselho Nacional de Educação, especificamente com o CURI, e a parceria com a Secretaria de Regulação, que é uma uma instância de uso muito relevante, né, dos indicadores, o primeiro movimento que nós estamos fazendo é tentar distinguir os processos avaliativos e as informações, dados, indicadores produzidos pela avaliação da educação superior das necessidades estritas do sistema de regulação. É claro que, tal como ele funciona hoje, na área da graduação, com seus atos administrativos de autorização de cursos, reconhecimento, renovação de reconhecimento, né, associado também ao credenciamento das instituições, você tem uma tendência natural a trabalhar com mínimos, né? O que é aceitável. Quais são os critérios para ingresso no sistema? No caso, o Sistema Federal de Educação Superior, que é regulado, né, pelo MEC. Então, nós temos feito um esforço para distinguir. Não que a avaliação não vá servir também à regulação, mas há uma série de outras políticas que precisam ser apoiadas por dados e informações produzidas por um sistema de avaliação. É claro que a própria instituição deve ser uma usuária importante da avaliação, como o CURI tem insistido, o Abílio, o Renato têm insistido, que é importante que essa informação seja útil para a reflexão que a instituição deve promover e se renovar, mas também é importante que tenhamos políticas de financiamento da educação superior que possam se apoiar em indicadores e possamos focalizar políticas de financiamento em certos objetivos específicos. Por exemplo, formação de professores é claramente uma atividade que demanda financiamento público. Salvo o melhor juízo, ninguém pensa que vamos atender às demandas por professores da educação básica, que se aproxima de 100 mil professores ao ano, com financiamento exclusivamente privado, que, dada a atratividade da profissão e a desigualdade reinante no país, evidentemente a capacidade de autofinanciamento é muito limitada. Financiamento privado, né, do bolso do estudante. Como
desenvolver uma política adequada de financiamento da formação de professores da educação básica no país, com base nos indicadores que foram construídos até aqui e que não servem, não são capazes de apoiar políticas focalizadas de financiamento da educação superior. Isso é só um exemplo, né? Podemos pensar, em termos mais gerais, no FIES, podemos pensar no ProUni, podemos pensar em políticas da educação, da pós-graduação, podemos financiar os critérios, pensar nos critérios utilizados pela CESU para induzir certas ações, né, que dotem as universidades federais de um padrão de governança um pouco mais adequado. Então, é claro que precisamos nos afastar das necessidades estritas dos atos que autorizam cursos a funcionar. E é esse movimento que nós estamos fazendo. Aqui nós estamos com a equipe completa da Diretoria de Avaliação da Educação Superior. Temos ali o Ulisses, que é o diretor, temos o Patrício, que cuida do ENAD, temos a Suzy, que cuida dos indicadores, enfim, está todo mundo aqui, todos estão presentes. E estão tocando uma proposta de reforma do sistema de avaliação, inclusive para ser levado aos sinais. Já temos 2 votos aqui, pelo menos, a gente já começa a pedir o voto dos conselheiros, né, da CONAGE. Essa revisão implica uma reconstrução do sistema de indicadores produzidos pelo INEP. Eu sigo muito o arranjo apresentado aqui inicialmente pelo professor Renato. Eu, como gosto de provocar o meu diretor aqui, eu digo que a gente vai trabalhar com 5 dimensões. Mais de 5 dimensões não entra, tem um número cabalístico, 5. Você pode colocar vários indicadores dentro de cada dimensão, mas vamos sintetizar. Mas as dimensões são essas apresentadas anteriormente aqui pelo professor Renato. Temos condições de oferta como um tema importante, precisa ser revisto, e precisa ser revisto, inclusive, porque não temos uma reflexão e uma construção adequada para ver condições de oferta dos cursos de EAD. Elas, hoje, não são bem observadas. Estrutura de suporte acadêmico, integração dessas atividades com outras estruturas. E aqui cabe um parênteses. Nós temos que parar de achar que, quer dizer, acho que temos de parar de achar que a avaliação da educação superior tem que ser produzida com dados que são produção do próprio INEP. Nós temos que ter parcerias com as instituições de ensino superior e com outras organizações que são capazes de nos fornecer informação para avaliá-los. A avaliação da educação superior, se for considerada uma operação do INEP, com seus instrumentos e tecnologias disponíveis para ele, eu tenho a impressão que ela não vai ter o alcance desejável. Para as condições de oferta, apesar de ser aquela que parece mais imediatamente observável, por conta da avaliação em loco, de todas as práticas do INEP, essas condições também devem envolver outras organizações para que elas nos produzam informação sobre, efetivamente, qual é a experiência para a qual esse estudante possível, esse jovem possível candidato a estudante irá encontrar. Por exemplo, na formação de professores, as secretarias de educação básica, as organizações que representam as escolas, têm que discutir e participar dessa avaliação. Por que o INEP tem que avaliar a formação de professores sozinho? Ele pode e deve ter parcerias que produzam informação sobre dimensões relevantes da oferta de educação básica. Estou aqui com condições de oferta, que já foi citado pelo professor Renato. Segunda dimensão importante, que eu chamo genericamente de eficiência. Outro dia estava numa conversa com a CGU, porque tem uma parceria com... Quer dizer, uma parceria. É interessada também nos dados do INEP, e que eles estavam interessados em entender por que as taxas de evasão das universidades federais eram tão grandes. Eu achei muito curioso, porque a CGU fazer pesquisa para identificar as causas da evasão me pareceu um pouco, assim, um pouco fora, né, do escopo de responsabilidade. Mas a minha sugestão foi: deem visibilidade aos indicadores de eficiência. Vocês não precisam explicar. Quem precisa se explicar é a instituição.
e discutir que políticas ela tem a executar para torná-la mais eficiente. O tema da eficiência tem a ver com acesso, tem a ver com permanência, tem a ver com as oportunidades de titulação, tem a ver com o desenho curricular, a atratividade do desenho, a capacidade de ter uma experiência educacional relevante. Agora, o indicador que o INEP pode produzir depende também da área que nós temos em vista. Daí a importância da setorização da avaliação. É um tema que também é objeto de discussão no INEP de forma muito relevante. Nós temos uma avaliação concentrada em cursos e na pós-graduação em programas. É sempre uma avaliação muito, no caso da graduação, muito fragmentada. Então, você distingue cursos de engenharia de diferentes especialidades, distingue cada uma das licenciaturas, quando o mais importante seria avaliar se aquela instituição de ensino superior, na área da formação de professores, para o conjunto das licenciaturas, ela presta um serviço relevante, porque é claro que há um elemento de fortalecimento de um curso, se a instituição é capaz de atuar em várias áreas vários cursos da mesma área. Então, essa questão da eficiência tem que ser tratada a partir de uma certa segmentação por áreas. Porque, por exemplo, na área de formação de professores, a gente pode ver se a vaga foi oferecida no lugar que precisa ser oferecido, se ela foi preenchida, se o professor terminou o curso e se formou, e se ele foi trabalhar na área de docência. Numa reunião com uma instituição de formação, de um sindicato, uma associação do setor de instituições privadas de educação superior, com o pessoal da nossa diretoria, fiz uma pergunta. É possível algum incentivo no sistema de avaliação para que vocês escolham os estudantes certos? Porque, por exemplo, nas instituições federais, eu sei que todo mundo que entra para ser professor na Universidade Federal, porque eu sou professor de uma delas, a última coisa que ele quer é ser professor. Então, esperar que esse que nunca pensou em ser professor, que vá ser professor, é uma aposta, digamos assim, mal feita, né? Não é ele que vai ser professor, mas a universidade não é estimulada a procurar, pelo menos tentar, encontrar as pessoas que têm muito interesse em ser professor, porque para 75% da população brasileira, para não dizer mais, conseguir um emprego de professor com estabilidade e R$ 4.500, R$ 5.000 de salário médio é uma mobilidade social impressionante e um grande sucesso. Aí fica falando da baixa atratividade. Eu pergunto, para quem, né? Se você não é capaz de responder para quem uma profissão você não vai discutir corretamente o tema. Então, você tem que procurar o candidato certo para um determinado curso. Naumar também discutia esse tema, dizendo que a seleção do candidato a professor tinha que começar na escola de nível médio e, na escola de nível médio, aonde se pensa que esse profissional vai atuar depois. Eu não sei dizer se a solução é boa, eu só sei dizer que o problema é bom. Então, o tema da eficiência ele tem que ser tratado especificamente. Na engenharia, provavelmente é diferente. Nas engenharias, a proposta do nosso livro aqui é fazer a avaliação pelas áreas do Cine, da Cine ou da Cine? Do Cine, são 10 áreas. Então, o tema da eficiência é muito importante. Não vamos resolver metade dos problemas, mas vamos colocar em evidência para quem tem que resolver qual é o problema. É impossível aceitar que as instituições públicas tenham infraestrutura, corpo docente, instituído para formar 50% do que foi previsto e do que foi investido. Terceira dimensão que me parece extremamente relevante nessa discussão, a qualidade, digamos, da formação recebida, que hoje é tratada por meio do ENAD, que me parece que deve continuar para as áreas em que o controle público da qualidade da formação é absolutamente essencial. Digamos, saúde e educação, para simplificar o problema. Nas demais áreas, tenho muita dúvida se faz sentido manter um exame de formação. Ganhamos o voto, mas o meu diretor aqui diz que tem que mudar a lei. Aí, então... Então, essa é uma discussão. Pode-se pensar de forma muito mais cuidadosa e atenciosa
na sofisticação da avaliação da formação profissional da educação superior se você define quais são as áreas. Então, pensar uma formação adequada, a formação inicial, uma avaliação adequada da formação inicial de professores é um tema que deve nos ocupar e podemos chegar lá. A proposta do ENAD de licenciaturas, que vai ser apresentada à CONAS assim que a gente tiver a confirmação do voto dos nossos 2 membros aqui, nós vamos apresentar. Há comissões já instituídas que estão trabalhando na renovação da matriz de referência para a construção de instrumentos, ao desenvolvimento de instrumentos que procurem produzir, ao menos inicialmente, informação sobre o estágio supervisionado, sobre a prática, né, de docente, né, para que o conjunto da formação, né, do professor possa ser observado, e que a gente também não engesse isso, para que a gente possa ter propostas que se renovam ao longo do tempo. A medicina já está em pauta, a avaliação da medicina, das profissões da saúde em geral, também é outro tema que pode ser abordado. Agora, temos que trazer empregabilidade, temos que trazer a questão do egresso e o acompanhamento do egresso. Não vamos produzir essa informação se não for em parceria com as próprias instituições, com diferentes tipos de organização que possam produzir dados. E aí esse compromisso tem que ser um compromisso compartilhado com outras instituições para que essas informações estejam disponíveis. Também é claramente setorial e mais, regionalizado. Aí tem toda uma discussão que grupos de pesquisa têm que se dedicar, porque, afinal, a economia do trabalho não é a mesma no país inteiro. Então, é preciso se discutir isso. O quarto ponto, e vou encerrar, porque eu já falei meia hora, ou mais, 2 horas, alguém dirá, o quarto ponto diz respeito à produção científica e tecnológica, o impacto dessa produção. E aí é preciso trazer mais dados do que os dados produzidos pelas avaliações dos programas, que são muito bem feitos. É um trabalho sob a responsabilidade da CAPES. Nós temos que saber quanto captam as universidades de recursos de outras instituições, de outras organizações, de empresas para o desenvolvimento das suas atividades. Talvez seja um dado importante, não sei, mas algum pesquisador precisa trabalhar com esse tema. A questão das patentes, sozinha, há muita crítica como uso. Citações nos grandes indexadores de produção científica também é relevante. Mas o professor Abílio insiste permanentemente de que é preciso ver o impacto na sociedade da melhor maneira possível para poder avaliar a importância da produção científica e tecnológica no país. Esse é um desafio para o desenvolvimento de novos instrumentos, novos procedimentos para produzir essa informação. Eu acho que podíamos... Foi um desafio que eu apresentei ao CEMESP, que é o sindicato aqui de São Paulo, da área particular. O Rodrigo é um pesquisador da instituição. Eu falei, vocês podiam fazer um estudo sobre egresso da perspectiva como as instituições podem contribuir para produzir informação, assumindo um compromisso de acompanhar os seus egressos durante algum tempo. Por fim, a última dimensão é a extensão, que eu acho que também deve ser avaliada, tratada de uma maneira mais geral, sobre as relações entre universidade e cidade. Porque a Unicamp não pode desconhecer Campinas. A vida pública de Campinas, a capacidade de Campinas discutir e pensar a si mesma também depende da universidade. Podemos estender isso para uma micro-região, uma meso-região, seja qual for a dimensão disso. Mas extensão, para mim, tem a ver com isso. A capacidade de uma instituição de ensino superior estabelecer relações que deem vida, corpo, animem a vida pública e a capacidade dos cidadãos se envolverem na resolução dos problemas coletivos. Tudo isso tem a ver com as universidades de classe mundial? Claro. Na minha percepção tem, mas tem a ver também com o conjunto das instituições. O uso que vai se fazer desses indicadores é que pode ser especificamente selecionado para universidades de classe mundial. A UFMG, a USP, estão pilotando esse esforço de redefinição dos indicadores e de definição de indicadores que sejam capazes de colocar sob evidência as grandes universidades brasileiras. Eu vou dizer, para finalizar, algo semelhante a quando comecei. Me parece que as grandes universidades são a parte mais obscura do sistema de educação superior. Porque
as instituições que oferecem cursos baratos, produzidos em massa, são de fácil observação e discussão. Agora, as nossas grandes universidades, que vêm se expandindo ao longo das últimas décadas, instituições públicas e privadas, elas precisam se tornar mais transparentes quanto ao impacto que exercem na sociedade. Por isso que eu digo que a gente pode começar essa revisão pensando nas grandes universidades, que me parece a parte mais carente de reflexão, de debate e governança nesse processo. Bom, é isso. Obrigado, professor Manuel Palácio. Vamos abrir o debate. Eu só queria lembrar 5 indicadores aqui para aquecer os corações do debate. Nós temos, pelas minhas contas, 20 minutos para o debate, sem considerar o atraso na mesa anterior, né? Mas tudo bem. Primeiro ponto é esse. A educação superior brasileira gera 60%, em geral, de desistência, 63% em AD, 62% no setor particular, 55% nas federais e 48% nas estaduais. Não é? Dados do IDADOS do Estado de São Paulo, em fevereiro, demonstram que 5,5 milhões de diplomados em educação superior não possuem emprego em educação superior, não é? E muitos deles nem possuem emprego, trabalham no subemprego ou em rotinas, enfim, aleatórias. A dispersão do diploma de engenharia, ao contrário do que a gente imagina, é cerca de 60%, ou seja, 60% dos egressos não conseguem trabalhar em engenharia, né? Portanto, há uma dispersão de diploma. A evasão da educação, da formação de professores é espantosa, como eu acabei de dizer, cerca de, em média, 65%. Não é? Cerca de 63% dos estudantes ingressaram em 2021 em cursos à distância e 37% em cursos presenciais. Cerca de 6,5 milhões de matriculados em formação de professores estão em EAD, não é? E cerca de nem 1 milhão em presencial. Há uma percepção, obviamente, de exclusão já desde o ensino médio em relação à educação superior. Se a gente imaginar que são cerca de 6,6 milhões ingressantes na educação, matriculados na educação superior média pública, cerca de 1.500.000 pessoas se formam. Dessas, entre 20% e 30% ingressam numa universidade, não é? E desses, menos que 10% na universidade pública. Não é? Portanto, são dados bastante relevantes para a gente ver que o processo avaliativo ou não deu certo ou não dará certo, né, como vem vindo. Ele ajuda a proteger a sociedade, ele ajuda as instituições particulares, sobretudo, a estabelecer um padrão de existência e de ordenamento no seu campo, sem nenhum tipo de planejamento ou de percepção do futuro, e parece que ele não ajuda em nada a instituição pública federal. Portanto, com essa reflexão simples, breve e otimista, eu passo a palavra para a audiência. Opa! Foram o senhor primeiro aqui. Espera aí um pouquinho. Eu faço aqui. Como você sabe, eu estou já... Não, eu estou com uma mobilidade bastante acelerada, então posso fazer isso. Obrigado. De tudo que foi dito, fica bem claro... Você poderia se apresentar, por favor? Luiz Álvares, Numberstock. De tudo que vocês disseram, acho que tem várias facetas. Claramente, a gente tem um problema muito complexo do ensino superior, que exige, em algum grau, todo mundo falou aqui, reforma e uma outra visão. E, por outro lado, a gente pode olhar a avaliação como um mecanismo que você tem para incentivar mudanças em várias direções. Então, tenho uma provocação e uma pergunta para vocês. A
provocação é, toda vez que a gente tem um problema muito complexo, a gente tem que dividir ele em problemas menores e mais fáceis de tratar. E a gente, no Brasil, fica tentando encontrar o mesmo modelo para o presencial e para o EAD, o mesmo modelo para o Brasil inteiro, o mesmo modelo de um curso que atenda todas as regiões, ou uma avaliação, uma linha só. Então, se a gente fosse especializar isso, regionalizar, entender que determinadas regiões no Brasil têm vocações e precisam de coisas diferentes, talvez a gente pudesse quebrar esse problema e atender cada uma dessas regiões de maneira mais eficiente, cada um desses problemas de maneira mais eficiente. Então, minha pergunta seria se cada um de vocês consegue dar um movimento pragmático aí de próximo passo. O que dá para fazer nos próximos 2 anos que seja um pequeno avanço e que não seja uma grande reforma que não dê para ser discutida, ou se qual é ela? Obrigado, Luiz. Fica aí com o microfone, vou passar agora para o Mozart. Não, a senhora, por favor. Eu vou pedir para 3 se manifestarem, e, obviamente, os nossos debatedores têm uma memória imensa e eles vão lembrar. Então, a senhora, por favor, se apresenta. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Júlia, sou da Faculdade Santa Casa de Belo Horizonte. Primeiro, agradecer pelo debate, é um tema muito caro para todos nós que interpretamos e aplicamos a política educacional no contexto das instituições de educação superior. E um aspecto me intriga especialmente nas políticas de avaliação, que é a autoavaliação institucional. Então, eu queria ouvi-los no sentido de conhecer quais são as perspectivas para a autoavaliação, qual seria o papel da avaliação interna nessa necessária reconfiguração do sistema de avaliação da educação superior e se é possível a gente resgatar essa força dentro das IES. Muito obrigado. Professor Mozart. Bom, Mozart Neves, da USP, Ribeirão Preto. Eu acho que o grande desafio, na minha opinião, é a questão de como avaliar em cenários disruptivos. Na minha visão, eu acho que o aluno tem uma percepção de um desejo de uma universidade que ele não encontra. Os currículos, a gente passa 1 ano, 2 anos, eu tenho acompanhado isso, não é só no Sul ou no Norte, em todo canto do Brasil. Quando esses currículos são aprovados nos conselhos universitários, acadêmicos, aquilo já caducou. Então, por quê? Porque as caixinhas ainda estão presas na universidade. ECO, pré-requisito. Quando eu era pró-reitor de graduação da Federal, quando se começou a implementar os pré e correquisitos de maneira muito mal feita no Brasil, diga-se de passagem, a gente continuou a fazer dessa forma. E continuamos. E qual é a avaliação que nós esperamos? Mas primeiro a gente tem que responder qual é a universidade que nós queremos apresentar para os jovens que estão chegando aí, com startups, com várias outras coisas dinâmicas no mundo do trabalho, e a gente com as caixinhas ainda de pré e correquisitos, porque cada caixinha tem um dono dentro da universidade. Né? Obrigado, professor. Eu vou fazer a mesma volta aqui. Professor Abílio, professor Renato, professor Palácio. Bom, vou ser bem curto. Primeiro, eu acho, com relação digamos assim, a demanda de um plano de trabalho de curto prazo, primeiro eu acho que, de fato, a lei que nós temos, que é a lei dos sinais, precisa ser totalmente revista. E eu acho que a plataforma para rever essa lei é o que propôs o Renato, ou seja, ele distinguiu um conjunto de elementos que são os elementos que precisam ser considerados agora, se a gente quiser fazer uma avaliação que faça sentido para o próprio sistema e para as instituições. Agora, uma última frase a respeito disso. Eu acho que nós temos que parar de achar que a avaliação vai conformar o sistema. Ou seja, que as instituições esperam que a avaliação vá dizer para elas como elas devem ser. Esse é o primeiro grande problema que eu acho que a gente tem que superar. Isso tanto na graduação como na pós-graduação. Sabe? Nós estamos amarrados a isso. O que o professor Mozart, depois eu volto ao menino, o professor Mozart chamou a atenção é absolutamente verdadeiro. Eu acho que hoje nós deveríamos liberar o sistema e fazer um desenvolvimento de avaliação, ou um modelo de avaliação, que realmente fosse pertinente na tradução do desempenho das instituições naquilo que importa, para enfrentar os desafios contemporâneos, não para enfrentar o que a gente já sabe.
quanto mais nós atrelarmos a avaliação, a regulação e a ideia de que ela desenha o sistema, de que ela diz como o sistema deve ser, mais nós vamos fazer com que as universidades se tornem incapazes de responder às instituições todas, universidades ou não, incapazes de responder aos desafios que elas sabem que estão enfrentando. Por quê? Porque elas não vão tomar iniciativa se não for adequado a um resultado formal, burocrático da avaliação a que elas estão submetidas. Então, eu acho que o ponto é isso. Agora, a autoavaliação. A autoavaliação é um tema belíssimo. Quando inventaram os sinais, e quando se discutiu a experiência de avaliação que o MEC tinha até 2003, né, a grande proposta seria fazer uma avaliação inclusiva, respeitosa das instituições, da peculiaridade das missões institucionais, etc., e a autoavaliação ia ser o centro desse novo modelo. Nunca foi. Tá? Nunca foi. A autoavaliação tem servido para aquilo que eu acho que o Cury falou bem no início. Na verdade, é um documento, sabe? Não é quando se leva em conta a autoavaliação, leva-se em conta se o documento é bem escrito, se o documento está bem formulado, mas não a que resultados aquela avaliação chegou, aquela autoavaliação chegou, e o que essa autoavaliação diz de fato sobre a instituição, entende? A que ela se refere. Esse é um ponto que nós ainda não sabemos. A gente acha que por que a gente tem dificuldade? Porque a gente não respeita a diversidade institucional. Entende? O modelo de avaliação é um modelo que uniformiza o sistema todo, na pós e na graduação. Esse é o problema. Obrigado, professor Abílio. Professor Renato. A questão que o Mozart levanta, eu acho que também está relacionada com o que o professor Palacios colocou, quer dizer, do modelo acadêmico, de fato, estrutura acadêmica do ensino superior. Quer dizer, a proposta que foi levantada na época, 15 anos atrás, um pouco mais, de uma reforma, né? Ela tinha sido tinha havido uma instituição que foi criada um pouco antes do Reúne, que foi a Federal do ABC, que foi um dos proponentes, o professor Luiz Bevilacqua, mas teve outras pessoas que participaram, inclusive o professor Hermano, o nosso ex-reitor, participou logo no início, etc. Era essa ideia de uma formação, e que era inspirada um pouco em Bolonha, mas em outros países, e que, infelizmente, né, não foi assim desenvolvida. Eu me lembro que, na época, tinha várias instituições federais, Federal de Santa Catarina, o novo campus de Joinville, e a sua universidade. Quer dizer, houve iniciativas, mas, como sempre, essas coisas tendem gradativamente a refluir para o modelo, para o status quo. Lembrem que a Unicamp, os primeiros anos, os alunos todos entravam genericamente, era que nem uma universidade americana que entrava em formação geral, e depois a pessoa eventualmente ia escolher o seu programa. 10 anos depois, a Unicamp tinha regredido para o modelo curricular tradicional de a pessoa decidir aos 17, 18 anos o que ela vai fazer o resto da vida. Supostamente ela já sabe, já nasceu engenheiro, já nasceu não sei o que e tal. Bom, então, assim, quando isso é um ponto, eu acho, fundamental de a gente pensar. Quer dizer, me parece que a avaliação teria dificuldade em tratar dessa questão, mas quando você olha do ponto de vista da avaliação, não das instituições, mas do grande sistema, eu acho que tem muito a ser dito e dizer se não está funcionando, se está acontecendo essa alta evasão, porque os alunos muitas vezes não sabem o que vão fazer. Nós fizemos uma pesquisa aqui usando, acho que a Ana Maria lembra disso, usando um questionário formulado em Berkeley e outras universidades americanas, perguntando para os alunos da Unicamp: você entrou na Unicamp, está feliz? A maioria estava feliz. Está feliz com o seu curso? Está feliz. Aí tinha uns 15% que diziam: eu não estou feliz. Você gostaria de ter entrado sem decidir que curso você faria e escolher depois? 45% disse que preferia isso, mesmo os que estavam felizes com a sua escolha. Ou seja, essa é uma questão importante, difícil de tratar. Eu acho que a gente tem que voltar a pensar nesse assunto. Quer dizer, o Naumar, eu sei que agora está mais envolvido com educação básica e tal,
mas ele foi um grande falador desse assunto e proponente. Ele tentou fazer na Federal do Sul da Bahia, esse modelo também. Então, eu acho que esse é um ponto a voltar a falar. Ele não passa por avaliação de cada instituição ou de cada curso, não faz nem sentido, mas passa pela questão da avaliação institucional do modelo brasileiro. Talvez a gente precise pensar, talvez antes de começar a voltar a todos os detalhes da avaliação de cada instituição, de cada programa, da gente avaliar o sistema como um todo, que nós estamos vendo que tem problemas e nós não conseguimos, nos últimos, com todas as tentativas, fazer uma reforma significativa, que eu acho que atenderia a essa questão que foi colocada e que foi colocada, né? E que tem a ver com invasão, tem a ver com um monte de coisa. E eu acho que tem uma outra questão que precisa ser, que não foi mencionada, que eu gostaria de mencionar só assim rapidamente, que é a questão da idade da nossa população estudantil de ensino superior. Está havendo uma migração para pessoas de idade mais avançada. E isso tem muito a ver com o avanço do ensino à distância. As pessoas, e eu não fiz a conta, mas gostaria de ter feito e vou fazer, eu acho que nós estamos vendo provavelmente a extinção dos cursos noturnos nas instituições privadas e a migração completa para o ensino à distância. E neste grupo de ensino à distância, mais de 70% dos ingressantes, não dos concluintes, têm mais de 25 anos. Tem 25 anos ou mais. Enquanto que no ensino presencial é o inverso. Então, há várias características, no sentido que eles são a minoria, 30% mais ou menos. Então, há várias características do sistema que está evoluindo que induzem a gente a pensar em... Então, eu acho que o ensino à distância, ele, na verdade, em boa parte, ele é educação continuada em nova forma, num certo sentido, quer dizer, aquilo que a gente pensava educação pela vida toda, as pessoas estão entrando, às vezes elas saem, quer dizer, a própria coisa da entrar e sair, desistência, volta, entra num outro curso, às vezes no mesmo ano. Então, tudo isso a gente precisava olhar direito os dados, os microdados, a gente precisa dos microdados para fazer isso, para analisar um pouco, é um outro mundo. E eu acho que é um mundo que nós não sabemos direito nem como começar a avaliar isso. Então, eu continuo batendo nessa tecla de que há uma transição no sistema, no paradigma do sistema de educação superior brasileiro, e ele vai muito além da dicotomia público-privado, porque, na verdade, o sistema privado sem fins de lucro está voltando 30 anos e ficando novamente parecido com o sistema público. E o sistema privado com fins lucrativos é realmente uma outra forma e um outro modelo de oferta. E eu acho que isso precisa ser bem pensado, né, em todas essas questões que nós estamos tratando. Obrigado. Bom, sobre a questão dos prazos, eu espero que a gente tenha uma proposta a apresentar para a CONAS muito rapidamente. Uma proposta que certamente terá mudanças de implementação imediata e terá mudanças que vão ter que aguardar algum tempo de experimentação para serem efetivados. Mas a ideia é que a gente aqui é governo, o governo tem que agir rapidamente, senão não adianta. Se fosse um projeto de pesquisa, a gente podia continuar por muito tempo. Mas aqui, se a gente não tiver até o fim do ano algumas propostas para discutir com a CONAS, o jogo não foi jogado. Então, eu espero que seja rápido. A mudança da cesta de indicadores, algumas para uso imediato, outros para mais tempo. A autoavaliação, eu tenho um entendimento sobre a autoavaliação, que é um processo conduzido totalmente de forma autônoma pela instituição. O que a gente pode fazer é criar alguns gatilhos que estimulem uma autoavaliação à vera. Se você publica índices de ineficiência gigantescos nas instituições, espera-se que o sistema de autoavaliação se debruce sobre o problema para encontrar saídas e avalie em mais detalhe o que naquela instituição gera esse efeito. Mas agora, eu acho muito difícil que um órgão central comece a estabelecer regras, pode promover o debate agora, estabelecer regras de autoavaliação, depende do que merece ser autoavaliado com insistência, com dedicação em cada instituição. Por exemplo, formação de professores, acho que todas as universidades públicas vão gastar um bom tempo autoavaliando. Mas isso é uma recomendação que pode ser feita. Com relação
a questão do Mozart, eu acho que é uma reforma acadêmica. A gente tem que começar a tentar modelos de oferta de educação superior que comecem a atender o perfil dos interesses dos que estão entrando. A flexibilidade vai ajudar muito. Porque na minha universidade, se você entrar para fazer história e quiser ir para geografia, vai ter que fazer outro vestibular. E isso, digamos, que não é nenhum estímulo a permanecer na universidade. O Cury fala todo dia que universidade é cultura. Olha, se você quiser ter uma experiência de alargamento dos seus horizontes culturais, você tem que beliscar outras áreas. Né? Essa experiência ainda existe nas universidades hoje, tudo é pré-moldado. O desencantamento é grande. Né? Você quer mudar de área, você quer ser artista, para isso você tem que conhecer a arte. Você não entra na universidade já sabendo o que tem ali para você fazer. Então, eu acho que essa discussão da reforma, endosso aqui, ela é urgente, é necessária. Agora, o INEP não é esse órgão, né, que discute a reforma da educação brasileira. O Conselho por isso aqui estamos atentos a essa questão toda, e por isso a minha fala é muito abrangente, e muitas vezes dá a impressão, né, que nós temos uma questão crítica ácida, mas não há acidez alguma. Nós reconhecemos o esforço amplo da avaliação de 97 para cá, reconhecemos o esforço imenso do INEP em manter a avaliação viva no Brasil, não é? E sabemos que toda a discussão crítica que temos agora é porque chegamos onde chegamos. A nossa questão é simplesmente outra. Será que o que nos fez chegar aqui vai nos levar para frente? Eu acho que essa questão básica que se coloca, com todo respeito, e é muito bom ver o INEP inteiro aqui, mobilizado em torno dessa transformação. E, por falar em INEP, nós temos 3 presidentes, ex-presidentes do INEP aqui, Marina Estini, eu e o Palácios, que é o atual presidente. Não, calma. Se você se demitir, eu me demito do CNE, porque daí acabou tudo, tá certo? Eu vou passar a palavra para a Marinês, que pediu um minuto aqui. Por favor, Marinês. Estou aqui. Está aqui. E, em seguida, nós vamos ter que encerrar por pressão de agenda do espaço, não nossa. Exato. Mas eu queria cumprimentar, viu, Cury, a constituição da mesa e lamentar profundamente a ausência da Helena, porque nós teríamos aqui a SERES, o INEP, o Conselho e a CONAS. E dizer o seguinte, eu gostaria muito que o presidente do INEP considerasse a possibilidade de tirar o ENAD da avaliação do ensino superior no conjunto da avaliação institucional. É uma prova não comparável, é uma prova que não tem sustentabilidade como indicador, e eu acho que o ENAD poderia ser tratado no INEP de uma maneira magnífica, como quase que o Manuel desenhou, quer dizer, como está desenhando para a avaliação da alfabetização. Você diz, vamos convocar parceiros, nós podíamos convocar os conselhos de classe, os sindicatos, chamar os engenheiros e dizer, olha, vamos fazer uma avaliação das engenharias para valer, considerando que o Cury vai reformar todas as diretrizes curriculares nacionais. Ele falou isso aqui para nós. Boa parte já foi. Então, veja bem, se nós tivermos uma boa referência do que ensinar e do como ensinar, abrangendo os aspectos que o Mozart colocou aqui, com abertura para a inovação, com atualização, enfim, eu acho que nós temos um conjunto de regramentos e a CONAS poderia trabalhar única e exclusivamente com avaliação institucional. Eu acho que tira a avaliação do aluno, cria um sistema, Manuel, só para avaliar o desempenho do aluno do ensino superior. Organiza com essas instituições todas itens que você forneça todo ano e que possam ser comparáveis. Eu acho que juntar o ENAD no conjunto de indicadores não dá mais. Só isso que eu queria dizer. Obrigado, Marinês. Bom, eu vou ter que encerrar. Eu gostaria de continuar a conversa. Vamos ter agora uma palestra sobre Enem, bastante instigante. O Manuel, infelizmente, vai ter que viajar, não ficará. Estou brincando. Fica assim. Vai ficar e vai responder tudo do Enem aqui. Não vai ser aqui nesse auditório. Não, está aqui marcado do auditório 2. Então, assim, no Zap, aqui no QR Code, está esse auditório aqui. Portanto, eu agradeço demais a presença de todos, de todas, e vamos encerrar a questão acreditando que a avaliação vai jogar o país para o futuro, não é? E não estancá-lo naquele lugar estranho e difícil que é o passado. Muito obrigado.